Uma vida abençoada. Eu creio que essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Onde está isso, pastor? Lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Diga, eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Amém? Então nós começamos semana passada a ministrar a mensagem baseado justamente aqui nisso, que nós já somos abençoados, e comecei falando, que o Senhor deseja nos abençoar financeiramente, nos fazer prosperar, mas para isso, quem lembra, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Os irmãos estão afiados, amém? E nós também explicamos que ser abençoado, passa aí por favor, ser abençoado significa algo. Ser abençoado significa ter um poder sobrenatural trabalhando ao seu benefício. E é isso que nós devemos desfrutar como igreja, amém? Porque nós temos um Deus que já nos abençoou. E precisamos ver esse poder sobrenatural de Deus nos favorecendo em todas as coisas, em todas as circunstâncias, amém? Até mesmo no dia mau, nós precisamos crer, Ele está comigo e eu estou debaixo da bênção dEle. Amém, querido? Mas assim como eu falei, que para desfrutarmos também das suas bênçãos, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, que assim todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu gostaria de hoje ministrar, falar, aproveitando hoje que é o Dia dos Pais, eu gostaria de ministrar algo que possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Amém? Então feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, porque o Senhor em todo o tempo é bom. E a nossa oração é para que o Senhor nos dê revelação nessa noite. Revelação da Tua Palavra, que ela seja vida, que ela seja alimento, que ela possa trazer transformação no nosso interior. Nos levando a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor de fato tem para nós, porque estar debaixo da Tua bênção é estar livre para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. E que o Senhor nos dê clareza, que a nossa casa está debaixo da Tua bênção, que nós já somos abençoados. Amém, querido? Aleluia. A sua família é uma bênção. Amém? Quando Deus chama Abraão, Ele fala que Abraão seria uma bênção. Fala para quem está ao seu lado, se for da sua família principalmente, fala aí para o seu cônjuge, você é uma bênção. Fala para o seu filho aí, você é uma bênção. Fala aí para o seu pai, para a sua mãe, você é uma bênção na minha vida. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que a família é a base de tudo. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos que tudo começou com uma, diga, família. Com uma família. Então, o primeiro casal, o Senhor dá uma ordem para que eles viessem a crescer e se multiplicar, porque Deus deseja que de fato os seus filhos multipliquem sobre a terra. Vamos ler isso? Gênesis 2, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só. Verso 28, capítulo 1. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, quando Deus cria o casal, primeiro o casal, e cria então a primeira família, Deus queria que a vida vivida na eternidade pelo pai,
pelo Filho e pelo Espírito, fosse agora desfrutada pelos seres humanos. Fosse desfrutada através de Adão e Eva e, consequentemente, a sua descendência. Então, quando Deus planeja a família, Ele planeja um lugar de paz. A família como sendo um lugar de harmonia. Sabe, Deus espera que a nossa família seja um lugar de desfrute. Posso ouvir um amém? Essa é a vontade de Deus. Porque é assim nos céus, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Deus sempre habitou em família e, portanto, a vontade dele é que também nós venhamos a habitar em família. Agora, quando falamos a esse respeito, sabemos que por conta do pecado, algumas consequências vieram também sobre os lares, sobre as famílias. Então, há muitas famílias que elas vivem em desunião. Famílias que tornaram-se um lugar de acusação, de agressão, de violência, de dor. Então, você sabe que em muitos lares, infelizmente, as pessoas são muito, ou foram muito machucadas pelos da própria família. Agora, essa não é a vontade de Deus, esse não é o plano e o projeto de Deus para nós, seus filhos. Deus não quer que o nosso lar seja um lugar de mágoas. Posso ouvir um amém? Um lugar de feridas emocionais, um lugar de sofrimento, onde você não queira estar. Não, a sua casa tem que ser o melhor lugar para se estar. Aquele lugar onde você não vê a hora de estar. Não porque você quer dormir, né? Ou porque você quer comer, ou ver televisão, não. Mas sim porque você quer estar em união com os seus, com aqueles que Deus te deu. E quando nós falamos sobre essas consequências do pecado e o que trouxe, nós sabemos que, infelizmente, muitos não têm desfrutado de paz no próprio lar. Ou seja, não têm desfrutado de uma família abençoada por Deus. Não tem desfrutado daquilo que Deus planejou para nós. Portanto, a vontade de Deus é que o seu lar seja um lugar de desfrute. Por quê? Porque a bênção está sobre o seu lar. Diga: a bênção de Deus está sobre o meu lar. Então, Deus tem um plano de bênçãos familiar. Primeiro, porque a família é a base da sociedade. Por isso, sempre que o diabo quer acabar com o homem, acabar com a humanidade, ele sempre vai procurar atingir a família. E isso é algo muito sério. Mas também Deus deseja que o homem habite em família, porque famílias saudáveis geram igrejas. Então você sabe, se as nossas famílias forem fortes, se os nossos casamentos forem fortes, a nossa igreja será forte. Posso ouvir um amém? Mas o contrário também é verdade. Se formos famílias fracas, frágeis, vulneráveis, nós também teremos a consequência disso. Posso ouvir um amém, queridos? Portanto, a família, o casamento, sempre foi e sempre será um alvo de Satanás. Olha para cá, amém, irmãos? Por favor, não se disperse. Então, a família sempre será um alvo de Satanás desde a criação. Isso tem acontecido. Olha para cá, amém, irmãos? Pedimos que os irmãos tenham cuidado aí para que a gente não distraia aqui no culto. Cada vez mais é possível nós percebermos uma influência maligna na sociedade, e podemos ver isso por meio de ideologias, amém? Ideologias que querem justamente acabar com o casamento, não é?
que normaliza o término de casamento. Então você sabe, vemos numa sociedade onde os casamentos se tornaram cada vez mais uma coisa que assim, está casado, mas amanhã pode não estar. Ou seja, né, algo líquido, algo que está aqui hoje, mas amanhã não é certeza. Mas Deus não planejou assim. Amém, querido? Quando você casa, você precisa entender isso. Até que a morte separe. Posso ouvir um aleluia? Oh, glórias. É assim que funciona. Por quê? Porque Deus espera que as famílias, que os lares expressem aquilo que acontece nos céus. E nos céus não há divórcio, não há separação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. Eles são um só. Da mesma maneira, na sua casa deve haver unidade. Posso ouvir um amém? Mas o diabo vai trabalhar para que isso não seja realmente algo que a gente busque, um interesse nosso. Mas sim, estamos em unidade hoje, mas amanhã pode não estar. Não, esse não é o projeto de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos em unidade. E você casado seja um só com o seu cônjuge. Porque os seus filhos um dia vão casar, amém? E vão deixar o pai e a mãe, isso é algo que tem que acontecer. Então o homem como um ser social tem necessidade de relacionar-se, de viver em comunidade. Ele pode ganhar o mundo, mas se ele perder no seu lar, ele será alguém frustrado. Por isso nós precisamos ter compromisso com a nossa família. Como diz o ditado, né? Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. E aí nós devemos nos questionar que família que nós estamos edificando. Como você tem edificado o seu lar? Como que eu tenho edificado o meu lar? Essa é a questão que nos vem. Como que nós estamos edificando a nossa família? Então, na palavra de Deus, é interessante que há um momento que há dois paradigmas de famílias, e eu quero trazer sobre isso aqui nessa noite. Duas famílias que viveram a mesma época, tinham sim as duas famílias problemas, e eles tiveram que lidar com as dificuldades do lar. Você sabe, querido, na sua casa haverão dificuldades. Então, às vezes, é no relacionamento com os filhos, ou em algum momento que o marido não consegue entender a esposa. Como eu brinco com a minha esposa, né? Às vezes tem uma coisa que a gente não está em comum acordo, aí eu brinco assim: Espírito Santo, não estou conseguindo compreender a minha esposa, me ajuda. Acontece na sua casa também, não é verdade? Faz parte. Mas o importante é que não negocie a unidade. A unidade precisa permanecer. Sabe por quê? Deus abençoa onde há unidade. Todo casal que é unido de verdade, esse casal vai desfrutar de grandes bênçãos de Deus. Vai desfrutar de prosperidade de Deus. Por quê? Porque está em unidade. Mas o casal que esconde a senha do celular um do outro, isso não acontece aqui no nosso meio, né, irmãos? Mas que esconde a senha, que o meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. Eu respeito casais que preferem trabalhar assim, apesar de não achar a melhor maneira. Porém, nós devemos entender que o Senhor espera que o casal seja unido. Porque isso fala de uma aliança. E a aliança, ela não termina. Ela só vai terminar um dia na sepultura. Amém? Portanto, é importante que você possa sim checar como que está a sua casa hoje, a sua família hoje.
Vocês estão dispostos a crer e cooperar com Deus para desfrutar das suas bênçãos? Porque nós somos abençoados quando nós cremos. Amém, queridos? Precisamos cooperar com Deus naquilo que Ele tem a fazer. Então, se você às vezes está vivendo num momento difícil na sua casa, no seu lar, ou talvez você diga, não, pastor, está uma bênção, pode melhorar mais ainda, você crê? Então, há dois tipos de família na Bíblia que eu gostaria de citar. A primeira família é a família do sacerdote Eli. E aqui então a Bíblia fala dos filhos de Eli. Nós vamos ler aqui a história, um pedaço da história. 1 Samuel 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eles não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles... Irmãos, tem que ser ligeiro aí. Tá rápido aí? Isso, preciso que você seja ligeiro, senão... Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Verso 17, olha a constatação. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Aqui o texto está falando dos filhos de Eli, que eles tinham uma conduta. Então os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles seriam então o futuro sacerdote. Era o futuro, era a descendência do sacerdócio do pai. Mas é interessante que a palavra mostra que eles não tinham coração para Deus. Eles não tinham prazer, não tinham temor em Deus, nada disso, mas desprezava aquilo que era do Senhor. E aí nós vamos ler agora aqui sobre o pai, verso 22 e 23, Eli. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Eli foi um sumo sacerdote e juiz de Israel durante o período de 40 anos. E é interessante que Eli tinha aqui os seus 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, que apesar de ele ser um sacerdote, que até um certo ponto foi fiel ao Senhor, os seus filhos não receberam o DNA do seu pai. E então eles praticavam, tinham uma conduta que não era legal. Então sobre a casa de Eli haviam problemas. Quais problemas tinham na casa de Eli? Tinha rebeldia. Na casa de Eli tinha desonra. Na casa de Eli tinha negligência, tinha prostituição, como nós lemos no texto, tinha cobiça, entre outros pecados. Então foi algo que Eli acabou, de uma maneira, permitindo que acontecesse. Agora, falaremos de outra família, família de Eucana, que foi pai de Samuel. 1 Samuel 1, verso 1. Diz assim o texto: houve, então só para os irmãos se situarem, né? Então tinha essa família de Eli, e agora então Deus começa algo novo com outra família. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló.
Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, quando ele fala sobre Eucana, ele era um levita. Então também um sacerdote, era alguém que era consagrado a Deus, vivia uma vida consagrada ao Senhor, tinha um temor de Deus no seu coração, e um esposo que amava incondicionalmente sua mulher, mas também seus filhos. O texto fala que ele era casado com Ana. Ana era estéril, e após um milagre, você sabe, Ana dá luz a Samuel, que foi um grande milagre do Senhor. E depois o Senhor usa, Samuel durante muito tempo, sabemos na palavra. E quando nós olhamos para a vida de Eucana, é óbvio que ele também tinha as suas lutas, seus conflitos, seus problemas, mas havia uma diferença nele: ele apresentava os seus problemas diante de Deus. Diga: os meus problemas devem ser apresentados diante dos céus. Por isso você não deve se concentrar naquilo que falta, ou o problema da sua família hoje, mas você deve crer que o Senhor manifestará o sobrenatural na sua casa, assim como foi na vida de Eucana. Então a história de Eucana e de Ana nos mostra pessoas que buscaram ao Senhor de todo o coração. Ou seja, eles não eram religiosos simplesmente. Não, mas a vida deles era centrada em Deus. A vida, o seu lar era centrado em Jesus, no Senhor. Portanto, aqui quando nós lemos, vamos ler aqui agora, 1 Samuel 1, verso 9, nós podemos ver essa postura de Ana. Vamos ler. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, ela demonstrava realmente um coração para Deus. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê. Sabe o que significa mercê? Significa favor. Acha a tua serva favor diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. A partir daqui, a partir desse posicionamento de Ana, e de uma vida na presença de Deus, nós vemos que há
um milagre que se manifesta, que é justamente a vida de Samuel. Portanto, Ana foi uma catalisadora de bênção sobre o seu lar. Diga: eu sou um catalisador de bênçãos sobre a minha casa. Então as duas famílias, olha para cá que isso é importante, querido. As duas famílias eram crentes. Ia na célula, ia no culto, buscava ao Senhor, ouvia louvor no YouTube. Mas havia algumas diferenças entre essas duas famílias. A primeira diferença que existia era que na casa de Eli havia desonra, mas na família de Eucana havia um princípio de honra. Então, é notório que na casa de Eucana, ele tratava sua esposa com honra. Ele tratava sua esposa como deveria tratar, com amor, com respeito. Mas na casa de Eli, os seus filhos não ouviam a sua instrução. Isso fala de honra, irmãos, sim ou não? Hã? Não. Isso é desonra. Os irmãos estão aqui, amém? Isso fala de desonra. Ou seja, os filhos não honravam o pai. O que o pai falava, os filhos tapavam os ouvidos e deixa esse velho gagar para lá. Um coração de desonra. E sabe, querido, a desonra, presta atenção nisso, a desonra no lar não atrai bênção de Deus, não atrai favor de Deus. A desonra, ela não atrai o favor dos céus. Por isso que os filhos de Eli foram chamados de filhos de Belial. Por quê? Porque eles eram desonrosos com seu próprio pai. E qual foi a consequência? Morreram de forma prematura. Portanto, uma coisa, irmãos, que nós precisamos sempre ter muito cuidado na nossa casa, de maneira objetiva e prática, é que na sua casa haja honra. Amém, irmãos? Honra. Ou seja, o marido deve tratar a esposa com honra. Amém, irmãos? Trate ela com honra. O que é tratar a sua esposa com honra? Tratar a sua esposa com honra é servi-la. Amém? Tratar a sua esposa com honra é parar para conseguir ouvi-la. Você sabe que a sua esposa tem que falar umas 10 vezes mais que você durante o dia. Então você tem que parar para ouvir o que ela tem a dizer. Isso é honra. Amém? Honrar sua esposa é dar um presente, é levá-la para sair. Amém? Andar de mãos dadas com ela. Aleluia. Oh, glórias, um avivamento aqui. Então, o marido deve tratar a sua esposa com honra. A forma que fala com ela, mas deixa eu te contar, querido, também a forma que fala dela para os outros. Amém? Jamais você deve falar algo negativo da sua esposa para alguém. Você tem que lembrar quem é o seu sogro é Deus, que Ele é o pai dela, aleluia. Então se há algo para contar, fala para Deus: Senhor, essa filha que tu me deste é uma bênção. Mas não desonre, honre. Cuidado a forma que você fala da sua esposa. Mas também, esposas, como tratam o marido. Você sabe que o homem, ele espera ser respeitado. Isso é o que o homem mais espera. Quando fala em Provérbios 31 da mulher de Provérbios ali, né? A mulher virtuosa, aquela mulher, o texto diz que o marido dela era respeitado. Amém? O que significa isso? A mulher jamais expunha os defeitos do marido, jamais falava negativamente dele para outros. Amém, irmãs?
ela não fazia isso. Por quê? Porque ela honrava o seu marido. Honrar o marido é servi-lo. Amém? É namorar. É fácil você honrar, né, o marido. Amém, irmãos? É fazer aquela comida que ele gosta. Amém? É de Deus. Então, há formas de você honrar. Você sabe como honrar o seu marido. Mas, irmãos, com certeza, ser respeitado é o que o homem mais espera. Quando o homem não é respeitado, isso mexe com ele. É muito negativo. Então, tome cuidado com isso. A sua casa tem que ter honra. O marido deve honrar a esposa deve honrar o marido. Mas, além disso, os filhos devem honrar os seus pais. Cuidado a forma que você permite que os seus filhos falem com você, querido. Porque nós estamos hoje vivendo uma sociedade que, eu entendo, às vezes teve coisas que você não recebeu dos seus pais, e você quer ser diferente com os seus filhos, mas cuidado para a dose não ser muito alta, e pode acontecer algo negativo. Porque talvez seus pais erraram, mas transformou o que você é hoje. Querendo ou não, você está aqui, você tem um coração para Deus, você talvez é uma pessoa, né, respeitosa, educada, e talvez aprendeu nos trancos e barrancos com seus pais, mas aprendeu. E agora é sua vez de ensinar os seus filhos. Não permita que seus filhos desonrem você. Amém? Na forma de falar, na forma de agir, na atitude. Lembre-se, você é responsável por isso. Você é responsável. Você tem que ensinar. A criança, ela não sabe sozinha as coisas espontaneamente, não. São os pais que ensinam. A gente tem procurado, eu, Priscila, para nós também é um grande desafio, né? Porque somos pais amorosos, mas também não pode virar bagunça. Então, ensinamos, olha filha, então ela crescendo, papai, mamãe e tal, ó, a partir de agora você vai chamar sua mãe de senhora e o seu pai de senhor. Combinado? Aí você fala, pastor, 1930 você está voltando, deixa a criança. Pois é, mas eram coisinhas pequenas que talvez geraram um grande respeito seu pelos seus pais, pelo seu pai, pela sua mãe. E aí às vezes nós olhamos, não, agora é cafona fazer isso. Não, não é cafona não, é bênção. Sabe, nós aqui não temos mais esse hábito, né? É muito difícil, reconheço. Mas lá onde a minha esposa, a cidade, né, de onde ela é natural, lá em Porá, no interior de Goiás, é muito comum, então os sobrinhos vão na casa lá dos tios, dos pais, e pede a bênção. Então o marmanjão lá, a bênção, tia. Deus te abençoe. Então são coisas, eu confesso para você, para mim é até um pouco envergonhoso. Eu chego lá e falo, meu Deus, que vergonha, né? Porque eu não estou acostumado com isso. Perdemos isso, né? Não é mais comum aqui nas cidades metropolitanas, né? Mas no interior ainda é comum. E deixa eu falar, é bom que seja assim. Amém? É como a Bíblia fala, né? São as antigas veredas que às vezes nós deixamos, entendeu? Mas faz diferença. Porque numa casa tem que ter honra, na família tem que ter honra. Os filhos precisam saber, perceber sempre que há honra entre os seus pais. Sabe, a forma, né, que os casais se falam, não pode ser com gritaria, com né, palavrão, até porque nós é crente, amém, irmãos? Mas palavrão, com briga, não, seus filhos devem olhar para você e falar, não, meus pais, nunca vi brigando, nunca vi, né, gritando. Porque, óbvio que às vezes vão ter, né, discordâncias, mas tem que ter maturidade para saber resolver, amém, irmãos? Ou seja, né, as crianças estão lá, já dormiu, já não sei o que, aí vai conversar, resolver o que tem que ser resolvido, amém? Honra deve ser ensinado no lar pelos pais, mas também exemplo. Eli falhou nesse quesito, ele não conseguiu
obter a honra dos seus filhos. Isso é algo que nós precisamos sempre orar ao Senhor, que a gente possa estar conectado com o coração dos nossos filhos, não perdê-los, para que nós não venhamos a ser desonrados por eles. Amém, queridos? Segundo, na casa de Eli, o pecado é aceito. No lar de Eucana se vive no temor do Senhor. Eli sabia do pecado dos seus filhos. Olha o que acontece. Ele jamais tomou uma posição diante dos seus filhos. Isso é algo perigoso. Ele precisava se posicionar, porque os seus filhos agora seriam os futuros sacerdotes. Ele deveria chegar e falar: eu sei o que vocês estão fazendo, a partir de hoje a disciplina é tal, e vocês não vão participar mais do sacrifício. Seria uma vergonha, mas talvez resolveria, e os seus filhos não morreriam. Porém, Eucana temia pelos filhos e sacrificava constantemente por eles. Por isso, lembre-se, você pai, você mãe, a formação do caráter dos seus filhos depende de vocês. Amém? Porque os seus filhos reproduzem aquilo que eles veem vocês fazendo. E a nossa missão no lar é ser um exemplo de Cristo para eles. Amém, querido? A nossa família, o nosso lar, é de fato, podemos considerar isso, né? É a nossa primeira igreja, nossa primeira célula. Você pai, você é o pastor dessa casa. Amém? Você mãe, você está liderando nessa casa, liderando os seus filhos. Esse deve ser um encargo que nós precisamos ter. Porque é no lar, o lugar onde nós somos quem nós somos. Porque no lar, ninguém usa máscara. É ou não é verdade, querido? No trabalho você consegue ser outro, na igreja você consegue ser outro, mas em casa você é o que é. E aí muitos pais se queixam dos filhos, mas se queixam por quê? Porque não tem sido um exemplo, um modelo para eles. E muitas vezes não somos esse modelo quando nós permitimos pecados. E o pecado, irmãos, claro que nós cremos que recebemos do perdão em Cristo Jesus, amém, querido? Então se você falhar, você precisa crer que o sangue está sobre a sua vida. Há perdão para você. Não precisa viver debaixo de condenação e acusação. Mas o pecado não é coisa legal. O pecado é ruim. Vai atrapalhar a sua vida, vai trazer consequências ruins para a sua vida. Não é vontade de Deus isso. Então cuidado na sua casa, evite gritaria. Sabe, que não haja um mau testemunho de vizinhos ouvirem palavrões lá na sua casa. Isso é horrível. Ofensas. Sua casa não deve ser um lugar de ofensas, de ofender um ao outro. A sua casa não deve ser um lugar de embriaguez, não deve ser um lugar de músicas promíscuas. Porque hoje em dia, irmão, eu não escuto, mas na rua não tem como não ouvir. Então às vezes tem músicas que a gente ouve, que está tocando na rua, que é música assim, que é uma vergonha. Os irmãos entendem? É que os irmãos não sabem, né? Não ouvem essas coisas. Aleluia, glória a Deus. Espero, né? Aleluia. Mas que é uma vergonha. Que não é possível que escute uma música assim. Aí o seu filho, ele vai escutar o quê? Aquilo que você está ouvindo. Ele vai gostar do quê? Daquilo que você gosta. Você entende isso? Então se você gosta lá de ouvir louvor, adoração, eles vão gostar também. Mas se você ouve músicas, né, promíscuas, aqui eu falo de músicas que você sabe que são músicas que não convêm, realmente não vai edificar a sua casa. A sua casa não deve ser um lugar de mentira, um lugar de fofoca, um lugar, atenção nisso, de falar mal das pessoas. Amém? Falar mal de autoridades. Então jamais fale mal do seu pastor, aleluia, glória a Deus. E os seus filhos ouvirem um negócio desse, pensa que vergonha. Você vai desconectar o seu filho do seu pastor, ou até mesmo de um líder, ou de alguém que tem uma influência sobre a sua vida.
Porque os filhos vão receber dessa carga também sobre eles. Portanto, se Eli no começo instruísse, repreendesse os seus filhos, provavelmente não chegaria onde chegou. Ele não conseguiu passar para os seus filhos convicções, valores. A nossa base não é todo mundo faz, amém, irmãos? Ah, mas na minha família, pastor, todo mundo faz. Não. A sua base deve ser: convém para a minha vida e para os meus filhos isso? Tudo me é lícito, amém, querido? Mas nem tudo convém. Tem coisas que não convém para você, não convém para os seus filhos, e você precisa ter esse zelo. Eli não teve esse zelo, e as consequências foram drásticas. Lembre-se, principalmente nós, que temos filhos pequenos, até 9 anos de idade, eles estão ali, é o período que eles vão receber uma influência no caráter. Você precisa zelar por eles. Terceiro, na família de Eucana tem adoração. Na casa de Eli, rituais religiosos. Ou seja, a religiosidade muitas vezes tem sido causa de devastação de famílias. O que é isso, pastor? Religiosidade, quando falo sobre isso, é viver uma vida cristã de fachada. Ou seja, eu sou crente, mas eu só sou crente no domingo. Nos outros dias, a gente vive como um ímpio vive. Mas não é o seu caso, aleluia, amém, querido? Porque não é para isso que o Senhor nos chamou. Ele quer que nós sejamos sal e luz nessa terra. Isso nos fala de uma vida contínua, de ser cheio do Espírito e de influência do reino através de nós. Na casa de Eli, havia rituais religiosos contaminados e sem vida. Nada era espontâneo. Mas o encontro de Eucana com o tabernáculo transbordava de vida, de adoração, de oração. Era isso que acontecia. Por isso, irmãos, não podemos viver uma vida cristã de fachada. Ou seja, uma vida cristã aonde os outros sabem, mas que eu sou evangélico, mas como se fosse uma religião, onde eu vou lá aos domingos e amém, sou crente. Não, o Senhor quer que você tenha uma experiência real com Ele, que os seus filhos tenham uma experiência real com o Senhor, sabe? Que eles possam ver que você tem fome de Deus, que você não tem apenas um compromisso religioso, não, mas que dia após dia, eles veem você adorando ao Senhor, lá na sua casa, lá no seu carro. Que eles possam ver você dia após dia, tendo ali um momento de ler a palavra, ou ler um livro, edificando a sua vida espiritual. Um momento que você separa para orar. Ou às vezes coisas simples, como orar pelo alimento, orar pelo início do dia, ou no término do dia. Ou contar para ele uma história bíblica. Ah, pastor, nem eu sei história bíblica. Então vai aprender para contar para os seus filhos. Ou aprende junto com ele, não é verdade? Compra lá uma Bíblia infantil e vai contar a história e aprender junto. Não perca a oportunidade de investir na vida dos seus filhos. O tempo passa rápido. Amém, querido? Ah, pastor, mas ele não tem interesse. Faz ter interesse. Ainda é possível. Se é criança, ainda é possível. Estimule desenho que ele vai gostar, música que ele gosta. Então minha filha, eu procuro fazer isso, músicas que ela gosta, eu coloco no carro as músicas que ela gosta. Papai, eu quero aquela, aí o papai põe. Eu não quero ouvir, mas eu quero incentivar ela pelas coisas de Deus, para que ela entenda que esse é o padrão da vida dela. Amém, querido? Portanto, você está num tempo de semente, uma hora os frutos vão aparecer. Quarto, a família de Eli perdeu, estou encerrando, tá, irmãos? A família de Eli perdeu o seu propósito profético e sacerdotal, mas Eucana e Ana geraram uma descendência profética. Eli tornou-se pior com o passar dos anos, um homem sem energia, cego. Isso fala de algo espiritual, amém, querido?
Olha para cá, querido. Você não pode ficar sem energia espiritual, sem unção de Deus. Não deixa a unção ir embora na sua vida, não. A sua família precisa de você. Não se torne como Eli, cego espiritualmente, não. Você precisa ter visão espiritual, tem que ter percepção. Amém, querido? Você tem que ficar ligado no que os teus filhos estão assistindo, ou a influência que eles estão recebendo. Sabe, ontem mesmo, minha filha gosta de ver, né, no YouTube, as crianças gostam, não tem jeito. Ela estava vendo lá um canal de uma criança brincando e tal, e do nada a criança começa a dançar, e assim, mas uma dança e uma roupa que não tinha nada a ver para a idade dela. Aí na hora eu olhei para minha filha e falei, tá fora, isso aqui eu não quero aqui. Aí ela já olha assim, tipo, meu Deus, o que eu fiz, né? Mas eu falei, filha, isso aqui não é legal, esse conteúdo não é legal. Ou seja, você tem que ser firme. Ah, mas vai chorar. Deixa chorar. Deixa achar ruim. Por quê? Porque a hora que você ainda consegue amoldar, depois não dá mais. Você consegue moldar, amém? Então, precisamos ter essa consciência. Não seja como Eli, alguém cego, passivo. Ah, deixa como está. Não, não deixa como está. Ah, pastor, mas eu estou cansado, dá trabalho. Dá trabalho mesmo. Se você quer ter filhos que terão um destino profético e viverão isso na vida deles, dá trabalho. Mas deixa eu contar, o resultado vai ser o melhor que você pode ter na sua vida. Nada vai se comparar a isso. Por isso invista tempo mesmo, invista dinheiro mesmo, recursos, aquilo que você puder e quiser para isso. Ana e Eucana, eles foram capazes de compreender o que carregavam, o destino que Deus tinha para a vida deles. E qual que é o nosso destino? O nosso destino, o nosso propósito é que a nossa família seja uma bênção para outras famílias. Passa aí por favor, Daniel. A sua família, esse é o seu propósito, ser uma bênção para outras famílias. Diga, o propósito da minha família é ser uma bênção para outras famílias. Amém, querido? Sabe, nós não ensinamos nossos filhos apenas por ensinar, não. Nós temos um propósito, abençoar os outros, ser resposta de Deus na vida dos outros. Mas muitas vezes pais disfuncionais têm filhos para suprir as suas próprias carências emocionais ou para se realizar neles. Não, a Bíblia fala que os nossos filhos são como flechas na aljava. Eles vão mais longe que você. Só que você precisa promover isso. Não é de forma passiva que vai acontecer, não. Você precisa querer isso. E eles vão atingir os alvos, e os alvos são os alvos do Senhor. Posso ouvir um amém? Por isso, Deus quer casas que desfrutam da sua bênção. E o que é uma casa abençoada então, pastor? Deixa eu te contar. Uma casa abençoada é um lugar onde Jesus é o centro. Amém? Dinheiro é muito bom? É bom. É bênção também. Mas nada se compara a ter Jesus como centro. Ter bens nesse mundo é bom? É bênção também. Mas nada se compara a ter Jesus como centro. Ah, curtir, passear, férias, levar as crianças em um monte de lugar legal, é bom, é bênção, mas nada se compara a ter Jesus no centro da sua casa. Esse é o maior presente que você pode dar para os seus filhos. E você, marido, o maior presente que você pode dar para sua esposa é se parecer com Cristo. Você, esposa, o maior presente que você pode dar para o seu marido é ser parecido com Cristo. Acredite, isso vai te levar a ter um casamento que reflete, de fato, a bênção de Deus. Um casamento que reflete um lar abençoado, que reflete fidelidade. Ou seja, o casal é fiel um ao outro. Nesse lar, há fé, há consistência, há nobreza. Nesse lar, há adoração, há oração, há lealdade. Portanto, é das nossas casas que deve fluir uma influência para a sociedade, e não o contrário. Não deixe esse mundo caído influenciar a sua casa, querido. É você quem vai influenciar. É você, a sua família.
do seu casamento, que vai influenciar essa sociedade. Casas abençoadas vivem milagres, como Ana, e geram um mover de Deus. Quando um casal vive bem, os filhos gerados são como Samuel. Você crê nisso? É isso que o Senhor tem para a sua casa, querido. Não aceite nada menos que isso. Sabe, você é crente, você é filho de Deus, mas o Senhor quer que a sua casa possa expressar essa vida abençoada. Sabe, não se contente com pouco. Ah, pastor, mas eu e meu marido não se entendem às vezes. Comece a orar por isso, comece a jejuar por isso. Sabe, entre em batalha espiritual mesmo, mas não se acomode. Não fique passivo. Ah, pastor, mas eu acho que eu escolhi errado. Paciência, Deus vai transformar a tragédia em bênção, aleluia. Faz o que tem que ser feito, mas não fique passivo, sem energia. Ah, agora é assim, estou cansado. Não se entregue. Não há ninguém que possa lutar pela sua casa, é você quem tem que se levantar. E em Cristo Jesus você já recebeu a vitória, você já foi abençoado, mas sabe, se posicione nesse lugar da bênção, crendo que o Senhor é por você. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Quantos aqui estão dispostos a orar pela sua casa, pela sua família? A orar para que a sua casa desfrute das bênçãos de Deus? Sabe, é isso que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor tem para a sua casa. É isso que o Senhor tem para os seus filhos. Quero que você ore por isso nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero que você coloque a sua casa. Você é um representante da sua casa. Talvez você é homem, você é o líder da sua casa. Você mulher, você é aquela que determina o ambiente da casa. A mulher sábia, ela edifica o seu lar, a sua casa. Por isso, ore por isso. Olha ao Senhor, fala: Senhor, dê graça, eu quero da minha casa desfrutar das tuas bênçãos. Ou faça a sua oração, coloque diante de Deus. Você está enfrentando um problema na sua casa, no seu lar, alguma situação que está te incomodando, que não está se entendendo, coloque isso agora diante do Senhor. Comece a declarar que isso está quebrado, toda a resistência espiritual na sua casa, na sua família, tudo aquilo que tem impedido você de desfrutar das plenas bênçãos de Deus, cai agora por terra em nome de Jesus. Oh, querido, se levante agora, comece a orar, comece a declarar: eu quero ouvir a sua oração, eu quero ouvir a sua voz. Ora ao Senhor. Faça como Ana, seja um intercessor, seja uma intercessora. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Se nós cremos, Senhor, nós cremos o teu favor nos nossos lares. Oh, Jesus, famílias debaixo do teu favor, debaixo da tua bênção. Nós queremos, Senhor, filhos que honram seus pais, maridos que honram, que amam suas esposas, mulheres que amam seus maridos, que servem, que respeitam seus maridos. Oh, Espírito de Deus, vem trazendo uma santa revolução nos nossos lares, que nos nossos lares seja um lugar de adoração, que na nossa casa seja um lugar aonde o Senhor é invocado, aonde o Senhor é desejado, aonde o Senhor é o centro, aonde o Senhor é o primeiro. Senhor, nós quebramos agora toda a resistência espiritual que queira nos impedir de desfrutar daquilo que o Senhor tem para os nossos lares. Ó Deus, nós rejeitamos toda influência mundana, nós rejeitamos o pecado na nossa casa, nós rejeitamos aquilo que provém do diabo para nos fazer parar, nos fazer desanimar. Nós rejeitamos todo espírito, ó Deus, que queira nos influenciar a viver como Eli, desanimado, passivo, cego espiritualmente. Nós rejeitamos isso agora pela fé e declaramos como Elcana:
nós veremos o sobrenatural dos céus. Ó Deus, nós cremos, declaramos, profetizamos. Querido, comece a profetizar sobre a sua casa. Comece a declarar, se ela precisa de saúde, comece a declarar saúde, vida. Repreenda agora a enfermidade na sua casa. Se hoje há uma escassez financeira, declare a provisão dos céus. Declare a prosperidade dos céus. Declare o agir de Deus, milagres financeiros. Se você percebe uma frieza espiritual, rejeite isso. Declara a partir de hoje um despertamento na sua casa, a partir de hoje um avivamento no seu lar. Rejeite a influência mundana, rejeite a mornidão, a frieza. Nossa casa não é um lugar de ritos religiosos, não, mas a nossa casa é um altar para o Cordeiro. Jesus é o centro, Ele é a nossa vida, nele nós vivemos, nos movemos. Espírito de Deus, nós declaramos vida sobre os nossos lares. Senhor, eu declaro unidade nas famílias. Pai, toda divisão caia por terra agora em nome de Jesus. Toda divisão, Deus, toda briga, toda gritaria, todo peso espiritual, toda influência maligna, toda influência de demônios, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos na autoridade de Cristo a vida abundante do Senhor nos nossos lares. Declaramos o poder de Deus nos nossos lares. Declaramos a unção dos céus como um orvalho sendo liberada e derramada sobre a nossa casa. Declaramos vida, Senhor. Rejeitamos morte. Querido, o inferno quer trazer morte para a sua casa, mas Jesus é vida abundante. Por isso você começa a declarar essa vida na sua casa. Rejeite espírito de morte, rejeite espírito de incredulidade, de retrocesso, de desistência, de desânimo, de divórcio. Nós não aceitamos em nome de Jesus. Cremos que somos abençoados do Senhor, e a tua bênção está sobre a nossa casa, Abba.